Eu queria começar voltando lá para as origens. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu fiz com o Gustavo Gayer, com o Kim Paim. E eu queria de você ouvir mais ou menos em que momento da sua vida você se viu trabalhando na comunicação, ou como que foi essa bolha, essa furada de bolha? Teve um momento específico que te projetou nessa área? Curitiba, foi Curitiba, com certeza. Eu sou mineira, né? Minha vida inteira morei em Minas, morei em alguns locais de Minas, mas quando eu me mudei para Curitiba, assim, a minha vida inteira eu sempre trabalhei, a minha vida inteira. E aí, quando o meu marido foi transferido para Curitiba, a gente estava com o nosso filho bem pequenininho. E aí, quando a gente mudou, eu me vi num lugar com um clima totalmente diferente, né, onde eu não conhecia ninguém. O meu filho ficou muito doente em Curitiba, muito mesmo. Então, assim, eu não tinha como voltar a trabalhar, porque com quem que eu ia deixar ele? E se eu deixasse ele numa escolinha, ele estava sempre doente, então eu ia sempre estar faltando. Então, eu conversei com meu marido, a gente chegou à conclusão, tipo, não dá. Então, você fica em casa cuidando dele e dos meninos, né? Que eu tenho 2 filhos, e eu vou trabalhar. E assim foi, até que eu comecei a despirocar mesmo, porque eu amo ser mãe. Eu tenho certeza que, assim, a minha meta de vida foi alcançada. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser mãe. Minhas amiguinhas todas brincavam de Barbie, eu ficava com o meu bebê, porque eu sempre quis ser mãe. Então, para mim, isso não era um sofrimento. Só que quando você não tem uma outra coisa na sua vida, você... Aí, voltei. Eu quero fazer qualquer coisa, e para voltar a trabalhar. E aí eu conversei com a minha filha, chamei minha filha e falei assim, e aí, eu acho que eu vou abrir um canal no YouTube. De que eu vou falar? Aí a gente ficou conversando sobre isso, aí eu falei assim, acho que eu vou falar de K-pop, não tem tias de K-pop na internet. Aí, porque minha filha amava K-pop na época. Aí ela olhou para mim e falou assim, mami, isso não vai dar certo e tal, tem que ser alguma coisa que você gosta. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, política, você ama política? Eu falei, eu amo política. Porque assim, é Caiu? Voltou. Paro de falar. Fone de ouvido é luxo de poucos, porque se você põe um fone de ouvido, você perdeu o som externo das crianças. Então tinha que ficar preso no sutiã e arrumando casa assistindo TV Justiça, TV Câmara, TV Senado. Isso é a história da minha vida, desde que eu era muito pequena, porque meu pai amava, então eu cresci ouvindo e foi uma coisa que eu levei para minha vida. Aí eu falei, boa, então vou fazer um canal de política na internet. E pá, fiz um canal de política na internet. Então foi assim que aconteceu. Mas assim, o Kim foi engraçado, porque o Kim ele começou trazendo com os amigos, né? Queria fazer um podcast, aí foi ficando só ele, porque produzir conteúdo parece uma coisa fácil, mas é difícil. É muito difícil. E daí, qual que foi a sua motivação maior? Quer dizer, porque a gente sabe que convites para desistir a vida entrega de monte, né? E você teve várias experiências, a gente vai passar por elas, né, com todos os cuidados possíveis, mas convite para desistir tem um monte, e empreender nessa seara é extremamente difícil, porque você tem grandes competidores já, você entra num mercado que está muito saturado. Quer dizer, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse começo? Olha, como eu comecei não esperando nada, eu entrei para fazer, tipo assim, vou fazer eu. Não vou criar um cenário, não vou criar um personagem, não vou criar uma história. Eu vou abrir a câmera e vou ser eu. E é engraçado, porque muitas pessoas que me conhecem viram para mim e falam assim: Meu Deus, você é igualzinha no vídeo, eu achei que você era um personagem. Aí eu fico assim: isso é bom ou isso é ruim? Então, assim, a minha maior dificuldade mesmo foi
entender até onde eu poderia ir. Hoje eu entendi, tá, Xande? Eu entendi. Mas porque a minha motivação maior, a minha vida inteira eu me vi como uma pessoa de direita, tirando a época do inicinho do ensino médio, que seu professor de história aluga um triplex na sua cabeça, e aí você começa assim, por que não? Por que esse povo tem que ter muito e eu não tenho? Aí, nessa época do professor de história, eu me dei uma desviada aí, sabe? Fiquei confusa, fiquei bicuriosa. Mas aí foi. Você retoma rapidinho quando seus boletos chegam. Aí você lembra, é por isso que a vida é assim. E aí voltei rapidinho. Então, eu sempre fui uma pessoa de direita. Assisti os governos de esquerda fazerem uma mudança brutal na sociedade. Eu assisti a mudança de vários pais pela virada de chave cultural que teve e educacional. Eu vi aquilo acontecer, então eu sempre me sentia dentro de uma caixinha, eu não podia falar, porque senão eu ia ser julgada e tal, aí eu tinha todo o meu meio social na época, política era um assunto que ninguém falava, por mais que você visse tudo acontecer, eu lembro na época do Mensalão, a gente parou, todo mundo, e ficou assistindo aquele julgamento na TV, mas comentar entre a gente não era uma coisa igual é hoje. Então, eu me vi, durante muito tempo, presa dentro de uma caixinha. E o meu pai, em 2016, meu primeiro contato com o Bolsonaro, contato mesmo foi com meu pai. Ele virou para mim em 2016 e falou assim, sabe quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Falei, quem? Aí ele, o Bolsonaro. Falei, que Bolsonaro, pai? Tá doido? Bolsonaro é doido. Porque chegava para mim só o que a grande mídia repercutia sobre o Bolsonaro. Aí o meu pai virou para mim e falou assim, não, você tem que ver, esse cara vai ser o próximo presidente. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu saí da casa dele, fui embora para minha casa, e aí fui pesquisar na internet sobre o Bolsonaro. Foi até antes da Luciana Gimenez, bem antes. Aí pesquisei sobre o Bolsonaro, e aí eu dei de cara. O primeiro vídeo que eu vi foi aquele ele falando, é só não matar, é só não tananã, que você não vai para lá. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, meu Deus, ele vai ser o próximo presidente. Aí, ali a gente já era uma sensação que eu imagino que pegou muitas pessoas de fazer parte da família, porque você achou alguém que você poderia conversar sobre. E era muito engraçado, porque aí a gente, quando começava com os assuntos de política, que o nome do Bolsonaro era mencionado, a gente já sentia aquela empatia mútua, tipo, eu posso conversar com você e tal. E aquilo foi crescendo, crescendo. Bolsonaro foi eleito, e aí eu falei, poxa, eu tenho muita coisa para falar, e agora eu quero falar, o momento é nosso, eu senti isso, falei, esse é o nosso momento, então eu vou falar, se tiver alguém querendo escutar, filhinho, falar é comigo mesmo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.